Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus e nós estaremos estudando dentro da palavra de Deus sobre liderança, né? Já está chegando o finalzinho do ano, é sempre em todas as igrejas, né? Essa dificuldade de escolher líderes, de pessoas que se disponham a liderar, de assumir o cargo de liderança, né? Isso é comum. E nós precisamos, queridos, como servos de Deus, nós precisamos aprender a liderar e a nos colocarmos à disposição de Deus para sermos instrumentos nas mãos de Deus, liderando outras pessoas, outras mulheres, né, que homens, outros homens e assim por diante. Então, esse é um artigo da revista Visão Missionária, como nós estudamos todo sábado nós estudamos a revista Visão Missionária, que é uma literatura da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2021. Foi um artigo escrito por Nancy Gonçalves do Zilek e ela, queridos, costuma dar aulas, né, sobre liderança, ela costuma fazer palestras sobre liderança e ela diz que nas palestras que ela usa, ela sempre usa alguns objetos para descrever a questão da liderança, né, como o líder deve ser e alguns líderes que nós encontramos por aí, muitas vezes no nosso trabalho, na igreja ou locais onde temos alguém que exerce o cargo de liderança. Tem um provérbio popular que diz que quer conhecer alguém, dá poder, né? Dá uma posição que você vai realmente compreender quem essa pessoa é. Então, objetos comuns que nos ensinam lições de liderança. É o que nós estaremos estudando neste sábado, mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós convidamos o nosso pastor, tá? O pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, meu pastor e meu gatinho, né? E vai estar orando em favor, pastor, de pessoas que estão em cargos de liderança e pessoas que também querem ser líderes, mas tem aquele receio, aquele medo. E algumas pessoas também já estão no cargo de liderança e muitas vezes não sabem liderar, né? Todas as vezes que a irmã me chama assim em público, meu gatinho fica meio que encabulado. Né? Ah, mas é um gatinho. Mas é sempre uma oportunidade que a gente se alegra poder participar. Esse horário da igreja, do canal Batistas de Almadina, tem sido muito abençoador. Cada semana um estudo diferente. Se você que está acompanhando, observe cada semana um tema diferente e um tema que abençoa muito as nossas vidas. E hoje, objetos comuns que nos ensinam lições de liderança. É muito importante que já na abertura a gente foque o nosso olhar no nosso maior líder, Jesus de Nazaré, né? O nosso exemplo fundamental de liderança, Jesus, como ele agia, como ele se saía de situações adversas, como ele recebia as pessoas, como ele tratava com lealdade a todas as pessoas que estavam à sua volta, que faziam parte do colegiado de discípulos, pessoas que não faziam parte, como Jesus se conduzia, ele sendo o nosso grande, melhor e único referencial de liderança. É muito importante você que é líder, meu irmão, você que é líder, minha irmã, possamos nesta noite observar com atenção o que Deus vai falar através da sua serva, a irmã Paulina Costa, que tem se dedicado de forma árdua, aí mesmo ainda se recuperando de cirurgias, mas a irmã não consegue se aquietar, se né? desligar. E ela não consegue se desligar e já tem preparado aí várias lições, vários estudos, com temas, como disse, abençoadores, e nessa ocasião nós vamos orar. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade e parabenizar os líderes da Igreja Batista Sinai de Almadina, essa igreja maravilhosa, essa liderança deu um exemplo. A gente realmente vê assim, quem é líder e quem tem
predisposição para liderar nesse momento que nós estamos no momento da diversidade, vivendo, né? Você não abrir mão do seu compromisso com Deus, você não deixar em falta, mesmo no tempo da adversidade. Estamos aí vendo a curva da pandemia sendo achatada, isso é muito bom. Resposta de oração, nós pedimos a Deus por milagre ou por vacina, a vontade é de Deus, o poder é de Deus. Fato é que Deus está trabalhando fortemente nessa pandemia e nós estamos vendo a resposta. E é muito importante nós, como líderes que somos, não é só o pastor que é líder, não é? Pastor, a diretoria estatutária da igreja, corpo diaconal, líderes e presidentes de departamentos, coordenadores e assim por diante. A nossa igreja, ela tem uma liderança atuante e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar? Em nome de Jesus. Sim. Objetivos comuns que nos ensinam, objetos comuns que nos ensinam lições de liderança. E é isso que vamos pedir a Deus. Mais um ano está quase se aproximando. Exatamente. E a gente precisa, como líderes, da direção, da instrução e orientação do Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Mais um sábado, mais um final de semana, em que contamos com a ajuda, com o socorro e com o fortalecimento do Senhor. Mais uma oportunidade que temos, dada pelo Senhor, Amém. Para aprendermos das tuas maravilhas. É verdade. Te exaltamos, te louvamos pela liderança constituída pelo Senhor para a Igreja Batista Sinai de Almadina. São homens e mulheres com os seus labores, com os seus trabalhos diários, com atividades, ó Deus, concernentes a uma vida de lutas, concernentes a uma vida com ocupações extra-igreja, mas que não tem se furtado em fazer o teu trabalho de forma que agrade o coração do Senhor. Abençoa toda e completamente a liderança da Igreja Batista Sinai de Almadina, nesse ano que já está quase se findando e o próximo já está às portas praticamente. Nós pedimos ao Senhor, que já está trabalhando no coração de pessoas que certamente se predisporão a ocuparem cargos de lideranças em departamentos da tua igreja. Nós pedimos a ti, ó Deus, abençoar. Pedimos a ti, ó Deus, falar profundamente ao coração de cada um, no tocante a compromisso, comprometimento, envolvimento, disposição e disponibilidade, fidelidade para com o reino do Senhor, para com a sua palavra, acompanhado de uma vida de testemunho que agrade o coração do Senhor. Obrigado, porque nós não estamos como cego em tiroteio. Nós temos o referencial, o grande, maior e melhor exemplo que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O líder da igreja, o cabeça da igreja, o nosso general, o nosso Senhor, aquele que vai à frente, aquele que é o nosso mestre. Obrigado, Pai. Fica conosco, nos dá uma noite de paz. Abençoa cada vida, cada pessoa, abençoe a nossa cidade, abençoe a igreja do Senhor, abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Paula, Amém. Sim, a irmã notou que estamos aí com uma imagem de fundo diferente. Mais uma praça de mais Almadina. Uma praça, olha, você vai conhecer Almadina durante os estudos, se você não conhece Almadina ainda. É mais uma praça. Vai conhecer aí nesses estudos aí que o pastor está fazendo uma seleção de fotos da cidade. Mais uma praça da nossa cidade, mais uma doação de imagem, né? Que bela imagem. Aí nós somos gratos a Deus pela vida de Felipe, de Rogério Cachorrão, do irmão Guiraci. Apesar do nome ser Cachorrão, é uma pessoa doce, viu? Então eles nos cederam estas imagens da nossa cidade e nós estamos fazendo um tour. Você que está assistindo aí, começa a conhecer a Almadina. Daqui a mais 2 semanas, uma outra imagem para que a gente vá apresentando aí a cidade de Almadina e você vai conhecendo e, claro, vai despertar em seu coração o desejo de estar conosco, de conhecer a nossa cidade, as praças da nossa Almadina. Mas nessa noite nós vamos aprender sobre lições de liderança. Exatamente.
como o pastor já falou, né, o nosso líder maior. Muito obrigada, pastor Robson, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um exemplo também de lição de liderança para as nossas vidas. E como o pastor Robson já falou, nós vamos nos espelhar para liderarmos aquele que é o nosso líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é uma pessoa doce, enquanto esteve aqui na terra, apesar de estar liderando, né, não só os 12, mas onde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. Então, ele era líder daquela grande multidão. E Jesus Cristo sempre nos dá a lição de humildade, de perseverança, de compromisso com Deus. E é isso que nós, líderes, precisamos ter. Nós louvamos a Deus pelos líderes da Igreja Batista Sinai de Almadina. Senhor, nós somos realmente gratos, porque é uma igreja onde as pessoas que se dispõem a servir, servem com primazia, com alegria, com disposição e dando sempre o seu melhor. Então, nossa gratidão a cada um de vocês. Já estamos chegando ao finalzinho do ano, né? Já estamos já no meio, já em agosto, né? Já passamos do meio do ano, mês 8. E a diretoria da igreja, ela costuma ser eleita em novembro, final de novembro para começo de dezembro. E já estamos pertinho já da eleição. Vamos continuar orando para que Deus abençoe e coloque pessoas realmente dispostas a servir também ao Senhor, como esses líderes estão servindo. Que Deus abençoe a sua igreja, desperte em você e na sua igreja esse desejo de servir, de adorar o Senhor e de servir nesse ministério tão gostoso, tão glorioso, que é o ministério da palavra, o ministério de liderar pessoas. Então, a autora, ela começa aqui, Nancy, ela começa com uma pergunta para mim e para você. Você concorda que hoje há grande necessidade de mais líderes que desenvolvam um trabalho feminino atual e relevante na igreja local? E aí ela fala que o líder cristão é a pessoa que serve a Deus através de seu ministério de liderar grupos, de liderar pessoas, né? Através de um ministério todo específico, todo especial de liderar pessoas. É o líder do ministério infantil, líder das mulheres, líder dos homens, líder dos diáconos e assim sucessivamente. Então são pessoas que Deus coloca ao lado, né, dos pastores para que estejam ajudando e liderando pessoas e ajudando para que o ministério do Senhor cresça e se desenvolva a cada dia. Então, aí ela diz aqui, que ela sempre diz que um bom líder é aquele que se assessora de pessoas competentes e com os mais variados talentos, né? E quando a soma é multiplicada, esses talentos eles abençoam toda a igreja, eles abençoam a equipe, eles abençoam aqueles que serão alcançados pelos projetos, pelos talentos dessas pessoas. Então, o líder não é um sabe-tudo. O líder não é aquele que sabe todas as coisas. O líder ele não é o imperador. O líder ele não é o dono da equipe. O líder ele não é mas ele é o coordenador que leva todos da equipe a se desenvolverem seus dons, a crescerem e a multiplicarem seus talentos. Isso aqui é um bom líder, né? Um bom líder é aquele que lidera e que propicia para que seus liderados sejam pessoas que cresçam, né, e que multipliquem seus talentos cada vez mais. Então, quanto melhores forem os líderes, melhores essas pessoas desenvolverem seus talentos, melhor é o líder daquela equipe. Então, no entanto, o que se costuma ver muito é líderes que se acham donos da verdade. E aí aquele que não obedece, nem segue as ordens, nem as diretrizes dos seus superiores, dos seus superiores. Então, facilmente, o líder ele descarta pessoas, ele acaba magoando as pessoas e ele acaba prejudicando a obra do Senhor, aquela obra que Deus confiou a ele. Então, o líder ele precisa saber, acima de tudo, que ele é servo e nada mais. Nós estamos aqui para servir, nós somos iguais, né? Nós vamos ver que Jesus Cristo ali,
quando ele deu uma lição de liderança muito grande, de humildade muito grande, quando Jesus Cristo, ele lavou, né, os pés dos seus discípulos. Né? Ele foi lá e se ajoelhou aos pés dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele disse, olha, aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, esse vai acabar sendo o último. Então nós não podemos ter noção de que nós somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais, nós somos servos, nós estamos aqui para servir, independente da posição que nós exercemos na casa do Senhor, no ministério de Deus. Então, Timóteo, né, a autora diz aqui que o bom líder é aquele que se assessora de bons líderes e que desenvolvam um trabalho, né, dos mais variados talentos e que desenvolvam um trabalho bom. Esse é um bom líder de igreja, né, um bom pastor, um bom líder de congregação, um bom líder no trabalho, até mesmo no trabalho, numa escola, né, um bom diretor é aquele que se assessora de pessoas capazes e que dá oportunidade para que essas pessoas se desenvolvam. Então, Paulo falando ali a Timóteo, em 1 Timóteo 3, versículos 9 e 10, Paulo nos diz assim, guardando o ministério da fé numa consciência pura, para que também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então Paulo convida aqui, ele dando instruções ali a Timóteo, dando instruções a Tito, ele deixa claro que essa era a tarefa daqueles líderes, tanto de Tito quanto de Timóteo. Como novos pastores, como novos líderes, eles deveriam, Paulo como líder dele, ele dá instrução ali a Timóteo e dá instrução a Tito, né, de como eles se assessorarem de pessoas, como eles liderarem. E aí em Tito 1:9, Paulo diz assim, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestrar a doutrina, como a convencer os contradizentes. Então ele diz, olha, retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina, tanto para admoestrar com sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:9. E aí a Timóteo, Paulo, a gente vai ver que capítulo 1, todo Paulo dando essa instrução a Tito. E no capítulo 3 de Timóteo também, Paulo vem dando essa instrução. Nós separamos só alguns versículos. 1 Timóteo 3, 9 e 10 diz, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Aqui Paulo está falando a respeito dos diáconos, né? Que Timóteo, como pastor, ele deveria eleger pessoas para que estivessem ajudando essa função dos diáconos, né? Ajudar o pastor na liderança da igreja. E ele diz, olha, esses diáconos, eles precisam ser irrepreensíveis, eles precisam governar bem a sua casa, eles precisam tratar bem os seus filhos, eles precisam, acima de tudo, né? Eles precisam guardar a fé, né? O ministério, uma consciência pura no ministério da fé. Eles também precisam ser provados, e depois, se eles forem aprovados, que eles sirvam, se eles forem irrepreensíveis, que eles sirvam, né? E aí a Tito, Paulo diz o seguinte, se cerque de pessoas também, né? E aí ele vai discorrendo como Tito deve se cercar dessas pessoas. E aí eu separei esse versículo porque praticamente casa com o que ele fala aqui a Timóteo. Retendo o que? A fiel palavra. Cá em Timóteo, guardando o ministério da fé, da consciência pura, da palavra de Deus, né? E que sendo provados, que sejam aprovados e sendo irrepreensíveis, que eles sirvam ao Senhor. E aí ele vem, olha, o bom líder é aquele que retém a palavra, que essa palavra realmente seja não de acordo com a interpretação desse líder, mas de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a palavra de Deus diz, e que ele guarde essa palavra sã, né, na sã doutrina, na palavra verdadeira de Deus, para convencer os contradizentes. Normalmente, um bom líder tem objeções. Quando nós fazemos a obra do Senhor, ou qualquer outro exercício no ministério de liderança de pessoas,
quando o nosso ministério é bom, quando o nosso ministério cresce, ele automaticamente, ele chama a atenção. E essa atenção atrai pessoas que são contradizentes, são pessoas que não concordam com as nossas opiniões, são pessoas que não concordam com as ações, e são pessoas que muitas vezes estão tentando puxar o tapete, puxar a toalha para que aquele líder caia. Então, a autora aqui, ela vem falando que o líder ele deve se assessorar de pessoas que sejam capazes, que tenham realmente compromisso com a palavra de Deus, que sejam irrepreensíveis e que tenham autoridade para que possam, assim, liderar, que possam repreender, que possam aconselhar os seus liderados. E aí ela diz o seguinte, que nos estudos, nas palestras que ela dá sobre liderança, ela leva sempre uma caixa contendo alguns objetos. São objetos comuns, mas que trazem lições de lideranças interessantes para as nossas vidas. E diante de cada um deles, ela vai aprendendo algumas lições, ela vai mostrando algumas lições de liderança. Então, ela usa de uma figura de linguagem, que é a analogia. Analogia é uma palavra grega que significa proporção. E é essa forma de transferência de significado de um sujeito para outro. Então, ela faz uma analogia entre o objeto e o líder, né? E esse tipo de comparação é uma forma visível de algo que está muitas vezes oculto em nossas vidas e nós não percebemos. Está oculto em nossas ações como líderes e nós não percebemos. Então, os 3 primeiros objetos que ela nos apresenta aqui é o coador de chá. Eu coloquei uma peneira, né? Eu coloquei uma peneira porque é um objeto mais comum que a gente usa mais no dia a dia mesmo para coar o chá ou qualquer outra coisa, um suco, qualquer outra coisa. A peneira é usada para peneirar, para coar, né? Então, o líder coador de chá, ele é interessante porque ele sabe separar o que é importante para o grupo, passando somente para aquele grupo aquilo que interessa realmente ao grupo, aquilo que é bom para o grupo. Ele coa suas palavras para não tumultuar o grupo, e isso gera no grupo confiança. O grupo tem confiança naquele líder. E a pior coisa que pode existir em um local de trabalho, em uma igreja, em qualquer instituição, é um líder fofoqueiro. Sabe aquele líder que tudo está fofocando, fofoca de um, fofoca de outro? Esse líder acaba causando confusão, acaba causando tumulto. Então, não interessa ao grupo, nem vai ajudar ninguém, simplesmente se descarta. O que não interessa ao grupo saber, que não vai edificar, que não vai ajudar, que não vai fazer esse grupo crescer, então vamos descartar. E não é assim que fazemos com o chá? Quando a gente vai coar um chá, a gente pega o chá, né? Faz um chá de cidreira, um chá de erva doce ou qualquer outro chá. A gente coloca a água quente, né? Coloca a água fervendo ali nas folhas, mas depois a gente faz o quê? A gente coa, separando aquilo que nos interessa, que é os nutrientes, as propriedades daquele chá, e jogamos fora aquilo que não nos interessa, que são as folhagens já utilizadas, das quais nós tiramos os ingredientes. Então, o líder coador de chá, ele sabe separar bem o que é importante para o grupo. Agora, em contradição ao coador de chá, tem o líder funil. Como é esse líder funil? O líder funil é aquele que deixa passar tudo. O líder funil, ele não retém informações. Ele fala tudo que lhe vem à mente e muitas vezes ele acaba prejudicando os membros da equipe. Então, nem tudo se pode falar e também nem tudo se pode falar a qualquer momento. Nós precisamos saber o que falar, a hora de falar e para quem falar. Precisa-se de equilíbrio e sabedoria ao dar informações e para também não dar informações antecipadas, retardatárias ou informações confidenciais. Nós não podemos deixar simplesmente passar tudo pelo funil, né? O líder funil é aquele que deixa passar tudo. Ele não pensa antes de falar. E aí o terceiro objeto que ela nos apresenta é a esponja. A esponja, nós já fizemos até aqui uma analogia sobre a peneira e a esponja, né? A peneira, você peneira ali as impurezas
joga fora e retém aquilo que lhe interessa. A esponja não, ela absorve. Então, o líder esponja é aquele que absorve todos os problemas e conflitos e não pede ajuda para ninguém. Ele vai absorvendo, você vai colocando, ele vai absorvendo, mas chega um momento que ele não suporta e acaba transbordando. Então, ele se autodestrói e pouco pode fazer, porque ele acaba absorvendo todos os problemas, quer tomar as soluções todas sozinho e não pede ajuda para ninguém. Então, cuidado com suas emoções. Você que é líder, cuidado com suas emoções, para que essas emoções não fiquem sobrecarregadas, para que o seu emocional não fique sobrecarregado e acabe prejudicando a sua saúde, prejudicando o seu desempenho na obra do Senhor. É sempre bom compartilhar algumas preocupações com pessoas de extrema confiança. Todo grupo tem pessoas com as quais nós podemos contar, aquelas pessoas com as quais nós podemos compartilhar alguns problemas, algumas situações. Agora, é preciso, a autora chama a atenção aqui, ter cuidado com essa escolha. É preciso ter cuidado com quem você vai compartilhar, né, aquele problema, aquela situação que você está vivenciando. Então, cuidado, né? A gente não pode ser um líder esponja, a gente não pode ser um líder funil, deixar passar tudo, mas também a gente não pode ser esponja, absorver tudo e querer tudo sozinho. O outro tipo de líder que ela nos apresenta aqui é o líder tampa. O que é o líder tampa? O líder tampa é aquele que abafa tudo e isola quem o ameaça na liderança. Há alguns problemas, algumas situações na liderança que precisam ser resolvidas. Há algumas situações que precisam vir à luz, mas existem alguns tipos de líder que abafa, que deixa tudo ali guardadinho, né? Não é isso que a tampa faz? Você está cozinhando o arroz, você fecha, fica ali aquele arroz abafado, o vapor fica ali dentro, há uma concentração maior de calor ali, fica tudo abafadinho. Quando você tira a tampa, né, o vapor ele vai se esvanecendo, ele sai. Então, o líder tampa, ele acaba abafando tudo, ele acaba ameaçando, prejudicando, ele isola, ele coloca de lado, ele coloca de canto, aquele que ameaça a sua liderança, aquele que se desenvolve bem na sua equipe e ele acha que vai ocupar o seu lugar, ele tem medo de perder o cargo, geralmente essa pessoa é uma pessoa insegura, que precisa do título para se sentir gente, para se sentir útil, ou então é vaidosa demais e quer demonstrar poder para se sentir valorizada, para se sentir poderosa. O outro líder, que a autora nos apresenta aqui, é o líder relógio. O líder relógio. O líder relógio é aquele que tem vários modelos diferentes de relógio. Mas esses modelos eles não são importantes para ele. Né? O líder relógio é aquele que tem vários modelos diferentes de relógio. Relógio azul, relógio amarelo, relógio quadrado, relógio redondo, relógio triangular, relógio LED, vários tipos de relógio. Mas esses relógios não são importantes para esse líder. Ou ele só chega atrasado e todos ficam à sua espera, ou então ele é neurótico por horários. É aquele que não pode passar um minuto, não pode passar um segundo, né? Ele não perdoa 5 minutos de atraso, mas é preciso, queridos, ter um equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto ao rio. Nem tanto, nem tão pouco, como diz o ditado. Nós precisamos equilibrar o nosso tempo e nós precisamos equilibrar as nossas ações. Aí também ela nos apresenta aqui o líder faca. O que é o líder faca? O líder faca tem 2 tipos de líder faca. O líder faca é aquele que sabe dividir as tarefas sem sobrecarregar ninguém. Ele divide ali, tudo certinho, essa não é a função da faca, dividir, cortar. Mas também, essa pessoa, ela pode, simplesmente, o líder faca, ele pode dividir o grupo para ele reinar só. Ele tem a facilidade de colocar pessoas contra pessoas, com palavras, com ações que machucam. Então, quanto mais o grupo estiver dividido, mais tempo esse líder vai se manter no poder.
Então, existe dois tipos de líder faca, né? Existe o líder faca que sabe dividir bem as tarefas do grupo, todo mundo tem a sua função, todo mundo é importante no trabalho, todo mundo é importante na obra e é valorizado pelo que faz. Mas também ele pode ser aquele tipo de líder que, ao invés de agregar o grupo, de fazer esse grupo crescer, ele é um líder que divide o grupo, que coloca... Tem pessoas que você coloca em uma determinada função, em um determinado cargo, e de repente some todo mundo que estava ali trabalhando com aquela pessoa. A pessoa conseguiu simplesmente dividir o grupo inteiro, colocando as pessoas umas contra as outras, com fofoca, com disseminações, com palavras que machucam. E aí ele acha que quanto mais ele tiver dividido, o grupo tiver dividido, mais ele vai se manter no poder, porque o grupo mais e mais vai depender dele. E aí os outros objetos que ela nos apresenta aqui é o líder escova. O que é que o líder escova faz? A mulher bem entende da função da escova de cabelo. Eu coloquei aqui uma escova de cabelo, porque a mulher bem entende a função de uma escova de cabelo. Você está com o cabelo todo emaranhado, todo despenteado. Aí você passa a escova, os fios ficam alinhados, né? A função da escova é acalmar, alinhar, sem machucar. Muitas vezes o pente ele prende no cabelo e ele acaba machucando. Mas a escova não, você passa a escova, ela vai alisando ali o cabelo, sem machucar o cabelo. Então o líder escova é aquele líder que disciplina sem machucar. Ele sabe chamar a atenção da pessoa e sempre faz isso em particular. Sempre faz isso pessoalmente e nunca na frente dos outros, né? Ele tá sempre não dá mensagens indiretas pelas redes sociais, falando dos seus liderados pelas redes sociais, mas não chama, mas ele chama em particular, né? Ele conversa em particular, ele disciplina em particular. Os elogios sempre são públicos para todos ouvirem, mas quando se trata de disciplina, de aconselhamento, de chamar atenção, o líder escova é aquele que chama em particular e aconselha e dá explicação, né? E não faz inferência sem machucar a pessoa. Então, há o líder também novelo. Ela coloca aqui, né? A autora coloca aqui, o líder novelo. O líder novelo é a pessoa sem conteúdo. Puxa o fio e não acaba em nada. A responsabilidade pelo crescimento do grupo é do líder. Um bom líder faz um grupo crescer, faz um grupo se desenvolver, faz o grupo se multiplicar. Então a responsabilidade do grupo, do crescimento do grupo é do líder. Quanto mais preparados o líder tiver, quanto mais preparado o líder for, melhor será para todos. Então cuidado com as aparências sem conteúdo. Cuidado com as aparências sem conteúdo. E aí nós vamos ver esse líder pilha, que é a outro líder que ela coloca aqui, o líder pilha. O líder pilha é aquele que faz de tudo para conseguir o cargo de liderança. Passa por cima de pau, passa por cima de pedra, ofende um, ofende outro, divide o grupo para conseguir aquele cargo de liderança. Mas aí, quando consegue o cargo, o líder pilha logo se desanima, ele começa a reclamar dos problemas, parece que a bateria não foi recarregada, descarregou completamente. Quando a bateria de um microfone começa a descarregar, o microfone começa a falhar, né? Ele começa a falhar no som. E o líder pilha é assim, ele faz aquele auê para conseguir o cargo, e aí quando consegue um cargo que está ali para liderar, para fazer o grupo crescer, diante dos problemas, da dimensão das responsabilidades do cargo, ele começa a reclamar, ele começa a desanimar e parece que a bateria acabou, arriou. Então o grupo acaba tendo um líder que não lidera, o grupo acaba tendo um líder que é omisso. Esse líder ele é regido pelo entusiasmo do momento, mas quando vê o tamanho da responsabilidade que o cargo ocupa, que o cargo impõe, ele acaba se desanimando. Aí fica o líder só de nome. Não tem às vezes cargos assim, que é só de nome, a pessoa está ali só de nome, né? Isso que é fulano de tal que é líder disso, fulano de tal que é líder daquilo. Mas você não vê o líder fazendo nada.
Ele simplesmente descarregou, a bateria descarregou, ele não tem ânimo para liderar diante da responsabilidade, diante do que aquele cargo pede, né? Que aquele cargo pede. E aí tem o líder maquiagem. O líder maquiagem é aquele líder só de aparências. Hipocrisia pura. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o seu lema. Aparenta ser uma pessoa boa, consegue passar essa imagem de pessoa boa, mas na realidade não é nada disso, né? Quantos falsos líderes, né, a autora chama atenção aqui, nós não vemos em nosso meio e nós não vemos no mundo secular. Pessoas que dizem uma coisa e vivem outra completamente diferente. Aí tem um líder também, queridos, alfinete. Um líder alfinete, ele pode unir dois extremos, ele pode unir lados opostos, mas também ele pode espetar e machucar alguém. Há líderes alfinetes que, com sabedoria, conseguem unir as pessoas por qualquer motivo, se essas pessoas tiverem um desentendimento. Mas também há líderes que são especialistas em espetar o membro da sua equipe com palavras, com ações que machucam, com desvalorização da membresia, né? Em geral, eles fazem isso publicamente. Então, cuidado com esses líderes alfinetes, né? Que saem alfinetando, espetando todo mundo. Tem também aqui, que a autora coloca, o líder cabeça de fósforo. Como é esse líder cabeça de fósforo? O líder é aquele que perde a cabeça com facilidade. Sai despejando, derramando toda a sua raiva em qualquer pessoa. Está passando por uma situação, está passando por um problema, ocorreu um problema na sua liderança, a primeira pessoa que apareceu na sua frente, ele acaba derramando todas as suas frustrações, todas as suas raivas. Então, alguns ainda reconhecem e pedem desculpas, mas já foi feito, o leite já derramou. Depois do leite derramado, é difícil colocar aquele leite, não dá para colocar mais dentro da vasilha. Então, o estrago já foi feito. Então, ou pode ser também que esse líder cabeça de fósforo também tem aquele tipo de líder que traz à luz as situações, né? Às vezes está tudo no escuro, seu grupo está ali passando por um problema e o líder surge com uma solução para aquele problema e se comporta e se controla e traz uma solução para o problema. Então, o líder cabeça de fósforo é aquele que perde a cabeça com facilidade, ou também pode ser aquele que pode ser aquele que é usado por Deus para trazer luz para determinadas situações de liderança que ocorrem na sua liderança. Agora tem um líder também, remédio para fígado. O líder remédio para fígado e vesícula, aí a autora coloca aqui, que o fígado e a vesícula são dois órgãos vulneráveis às emoções. Como raiva, frustração, ressentimento, etc. Você já viu um líder mal-humorado? Ela pergunta, né? Ele está sempre de mau humor. Tem pessoas que estão sempre de mau humor. São resmungonas, estão sempre mal-humoradas, cara fechada, dá até medo você chegar para dizer alguma coisa. Então, esse líder ele acaba contaminando a todos e o grupo perde espaço para brincadeiras, para as descontrações, porque a pessoa que está na sua liderança é uma pessoa extremamente mal-humorada. Quando nós estamos sentindo dor, é difícil nós sorrirmos, né? Então, o líder mal-humorado, o líder remédio para fígado, é aquele líder que parece que está sempre com dor de fígado ou dor na vesícula e sempre mal-humorado e não consegue brincar, descontrair, unir o grupo. Acaba passando esse mau humor para todo o grupo. Então, existe também o líder toalha. Ela coloca aqui, existe também o líder toalha. E ela coloca que ela gosta de pensar que o líder toalha as toalhas têm vários tipos, né? Tem toalha de rosto, toalha de mão, toalha de mesa, toalha de enfeites. Há vários tipos de toalha de banho. E nós usamos cada uma dessas toalhas de acordo com a ocasião. Você lavou o rosto, você usa o quê? A toalha de rosto. Você vai tomar banho, você usa a toalha de banho. Você não vai colocar a toalha de banho na mesa. Na sua mesa você vai colocar a toalha de mesa, né?
e a depender da ocasião, há uma toalha para determinada ocasião. Então, o líder toalha, ele é aquele que sabe, né, que ele sabe usar essa liderança, que ele sabe levar uma palavra para qualquer instância, para qualquer momento, ele usa a palavra certa, ele sabe se pronunciar de forma certa. Então, o líder toalha é aquele que sabe dar uma palavra e apoio à pessoa certa, de forma certa, na hora certa. É um líder que demonstra empatia, com a situação dos seus liderados, supre as necessidades desses liderados de acordo com as suas necessidades, não vai enxugar as lágrimas de dor de alguém com uma toalha de mesa, nem vai servir um jantar pelas conquistas dessa pessoa com uma toalha de banho. Você concorda? Então, o líder toalha é aquele que tem sempre uma palavra, é aquele que sempre tem a palavra certa, no momento certo, para a ocasião certa, para a pessoa certa. Então, existe também, queridos, o líder Bíblia. O líder Bíblia, ele tem uma vida espiritual totalmente centrada na palavra de Deus. O líder Bíblia, ele estuda a Bíblia, ele busca na palavra de Deus conhecimento a cada dia para trabalhar com seus liderados. Ele pede a Deus sabedoria dos altos céus e as suas ações, elas comprovam que ele realmente tem um caráter cristão. Então, ele respeita o jeito de ser de cada pessoa da equipe e ele procura manter um clima de paz e de compromisso para o bem de todos, para que haja harmonia ali no grupo. E é pelo fruto, né, como nós já estudamos, que se conhece a árvore. Então, o líder Bíblia, ele realmente é aquele que busca na palavra de Deus direção para todas as instâncias. E aí a autora faz aqui umas perguntas para mim e para você. Dos itens apresentados, quais são mais fáceis para você? A toalha, a Bíblia, a pilha, né? De que maneira você pode potencializar esses itens mais fáceis? De que maneira esses itens se encaixaram mais facilmente na sua vida? E aí ela pergunta também, dos itens apresentados, quais são aqueles mais desafiadores? Que mais lançaram desafios a você, que você precisa melhorar, né? O que é que você pode fazer para melhorar esses itens mais desafiadores? E ela finaliza dizendo que estes e outros objetos podem ser usados, como nós falamos, como uma analogia em um exercício de liderança. E ela disse aqui que a gente pode ficar à vontade para acrescentar outros objetos. E nós podemos, queridos, pedir a Deus, e essa é a minha oração, a oração da autora, a nossa oração, a oração do nosso pastor, é que Deus conceda a você sabedoria, que é um ministério de liderança, que é um ministério desafiador para mim e para você, seja constante em nossas vidas, seja um desafio de crescimento espiritual para mim e para você, que seja uma oportunidade para nós exercermos uma influência sobre os nossos liderados, mas uma influência benéfica, que os faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que a cada dia o Senhor nos capacite. Então, para guardar no coração, eu deixo para você ali o que está escrito em Tiago 1,5, que diz, olha, se algum de vocês, algum de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá a todos liberalmente, e não lance em rosto, e lhe dá à vontade, lhe dá com liberalidade. Então, você que é líder, você que deseja exercer um cargo de liderança, se você sente que está com falta de sabedoria, que você precisa mesmo de sabedoria, peça a Deus, ore ao Senhor, e Deus ele vai dar com liberalidade, né? É isso que o Tiago nos diz aqui, olha, peça a Deus, que Deus dá com liberalidade, Deus dá com abundância. Vamos buscar a face do Senhor, buscar de Deus discernimento, orientação, e que Deus irá nos orientar
em nosso exercício de liderança. Então, nosso muito obrigada a cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro em cada um de vocês.